Bom, para quem chegou agora, boa noite. Nós vamos fazer um intensivo de residência, né, de questões. Deixa eu ver, tá aqui. De questões de concurso, de residência. Gente, eu acredito que está dando para projetar, que vocês estão vendo. Se não estiver vendo, por favor, dê um grito, tá bom? Bom, essa primeira questão é uma questão de pancreatite e eu queria que a gente avaliasse de um por um, tá certo? Vamos tentar fazer algo interativo, né? Vocês falando, né? Eu sei que vocês não gostam de falar, não, porque tem aluno que diz, professor, eu tô no banheiro, professor, eu tô na cozinha, enfim, tá bom, eu entendo. Mas você que tá centrado aí, vamos lá. Aí tem aqui, verdadeiro e falso sobre pancreatite, tá certo? Aqui você pode errar, você só não pode errar na prova de residência nem na minha prova, tá bom? Vamos lá, aqui é um ambiente de aprendizagem, não é de acusação, então fique livre para responder, ok? Poxa, deixa eu abrir aqui para o povo. Cheio de aba aberta. Não endoidar. Pronto. Gente, essa primeira alternativa diz assim, suspender a alimentação oral e enteral, verdadeiro ou falso? Na pancreatite aguda, o que é que vocês acham? Deve suspender a alimentação oral e enteral? Eu acho que tá falso, professora. Por quê? Porque tá na fase aguda e o paciente vai se alimentar de outra forma, a não ser essa daí. Veja, é uma pegadinha. Na pancreatite aguda, né, o que é que acontece? O nome agudo já diz, tá na fase aguda, na fase de mais muita difícil. dor. É difícil, tá na fase de muita dor. Então é mais Muita difícil de que ele consuma os alimentos, porque ele está com muita dor. Exatamente, Vivi. Então, nesse momento, ele tem. Na aula, a gente viu que logo no início ele fica 5 dias, de 5 a 7 dias, dieta zero. Então, tem que suspender a alimentação oral e enteral. Ele fica zero. Então, na aguda, que é onde ele está sentindo muita dor, nos primeiros 5 dias, ele deve ficar de dieta zero. E ele vai se alimentar apenas pelo soro, né? Com glicose e eletrólitos. E depois de 5 dias, se ele não tiver drenando, lembra que no dreno, tipo, a gente tirar o líquido do corpo, se o líquido dele, que a enfermagem está drenando, der abaixo de 500 ml, a gente pode iniciar depois de 5 dias líquido de prova, né? Mas realmente a gente suspende, então estaria verdadeiro sim, certo? Nessa questão, nessa parte 2 diz assim, se a nutrição oral não puder ser iniciada em 5 a 7 dias, começar o suporte nutricional, o que é que vocês acham? Eu acho que deveria, professora, porque depois de 5 a 7 dias o paciente ficar só no soro. Exato, então é verdadeiro, porque veja, aqui tá a minha caneta, tá? Não sei se vocês estão vendo aí, mas a minha caneta, vamos dizer que fosse o intestino. Claro que o nosso intestino é assim, né? Parece uma lombriga, todo cheio de dobra, né? Mas vamos dizer que a gente esticou aqui o intestino. Então, o intestino ele é dividido em 3 partes, né? Duodeno, que seria essa tampa da caneta aqui, essa parte do meio é jejum e a última parte é íleo. Então, o pâncreas, ele joga as enzimas e o suco pancreático aqui, ó, no duodeno, nessa tampa dessa caneta, logo no início do intestino, certo? Então, se eu coloco o alimento aqui nessa parte inicial do intestino, o que é que vai acontecer com o pâncreas? O pâncreas vai ser ativado, porque ele vai pensar, opa, tem comida na minha área, no duodeno, vou jogar o quê? Vou jogar as enzimas para degradar esse alimento. Então, o que é que se indica? Se, por exemplo, se depois de 5 dias ele tá lá, dieta zero, e ele tá drenando muito, e ele não tolera, por exemplo, a líquida de prova, que você colocou água de coco, por exemplo, aí você vai botar uma dieta. Lembra quando a via oral não dá certo? Vai para a sonda, e aí essa sonda ela vai ter ela vai ter que estar posicionada
após o duodeno, que é justamente, vamos dizer, aqui a tampa de caneta não é o duodeno, depois do duodeno a gente tem o jejum, que a gente chama, né, de nasojejunal, ou seja, o alimento vai cair direto no jejum, não vai mais cair na tampa da caneta. Se o alimento não vai cair na tampa da caneta, não vai estimular o pâncreas. E aí lembre-se que essa doença já diz pancreatite, o pâncreas está inflamado, então a gente não pode estar estimulando ele, porque senão se a gente estimular ele, a infecção continua aumentando, tá? Então, depois de 5 a 7 dias, né, quando a oral não tá dando certo, a alimentação oral não tá dando certo, você vai iniciar o suporte nutricional, que aí pode ser dieta enteral, né, que aí entra a parte de sonda, certo? 3. Para casos menos graves de pancreatite aguda prolongada, pode iniciar terapia nutricional enteral acima do ligamento de Treitz, usando uma dieta de fórmula definida. Esse Treitz, gente, é o duodeno, tá? Essa dobrinha aqui do duodeno, é como se fosse essa tampa da caneta aqui, ó. Essa parte inicial do duodeno. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Não vão arriscar? Ele está dizendo, em casos leves de pancreatite, eu posso colocar dieta aqui no duodeno? Pode, porque tá leve. Então não pode se ela tiver aguda grave, no caso. Exato. Se tiver aguda grave, se você botar dieta no duodeno, lascou tudo. Na verdade, você pode até botar na aguda grave aqui no duodeno, mas depois de 5 dias em uma líquida de prova, né? Então, enfim, mas é basicamente isso. Então, pode, sim. Se tá leve, você pode deixar alimento no duodeno, certo? Aí nós temos aqui a pancreatite aguda grave, né? A nutrição parenteral, ou seja, a nutrição pela veia, né? Deve ser iniciada se o triglicerídeo for menor que 400 miligramas por decilitro. Usar uma solução de 3 em 1 e monitorar níveis de triglicerídeo. Gente, verdadeiro. Então, uma das coisas que a gente viu, quando a gente estudou parenteral, eu disse, olha, parenteral a gente só usa em último caso, porque os efeitos colaterais, os efeitos negativos, maléficos da dieta parenteral é muito grande, né? Então, quando a gente administra uma solução direto na veia, né, carboidrato direto na veia, você coloca glicose direto na veia, vai ter o quê? Hiperglicemia. Se você coloca lipídio direto na veia, você vai ter uma hipertrigliceridemia, você vai ter um aumento do colesterol direto. Então, uma das desvantagens é, de fato, usar na parenteral, o triglicerídeo está aumentado. Não só o triglicerídeo, mas o colesterol, a glicose, porque você está colocando o nutriente direto na veia, na forma mais simples que existe. Então, isso é uma desvantagem, né? Esse distúrbio bioquímico que esse paciente de pancreatite aguda grave tem. Então, nesse caso, a gente só deve iniciar quando a parenteral, né, quando os triglicerídeos estiver abaixo de 400. Paula, o triglicerídeo normal é 150, né, mas, por exemplo, até 400 é aceitável você fazer uma parenteral, mas se ele tá com, digamos, 500, 600 de triglicerídeo e ainda você vai colocar lipídio direto na veia, aí ferrou tudo, né, aí não tem condições. Aí é incompatível com a vida, tá? Então, a gente deve iniciar a parenteral quando o triglicerídeo estiver inferior a 400, sim. E isso aqui, essa parte final é decoreba, né? Usar uma solução. Como é que tem que ser a solução que o farmacêutico tem que fazer? 3 para 1, né? Então, 3 de lipídio para 1 de água, tem que ser essa e monitorar os triglicerídeos. Verdadeiro, tudo verdadeiro, letra B. Esofagite, a gente já respondeu na anterior. Doença celíaca, gente. Quais são os alimentos abaixo relacionados que devem ser excluídos,
deve ser o quê? Incluídos, ou seja, o celíaco pode comer. E aí, essa letra A, tem alguma coisa que o celíaco não pode comer? Trigo, aveia. Aveia, né? Então, essa letra A, chau pro louro. Trigo sarraceno, nós temos aí na letra B, farinha de arroz, polvilho e araruta. Ele pode? Pode. Sim. Agora a letra C tem o que aqui? Aveia, né? Tá vendo aí a letra C? Que a gente viu que a aveia, ela não, a avidina, ela não tem glúten, mas ela, por contaminação cruzada, essas aveia industrializada não é permitido, né? Ali, ó, tem um trigo na cara dura, Mas outra também, aveia. se for por eliminação, a aveia tá em 4, né? Só não tá em uma. Eu acho que ela tá em tudo, não? Ó, aveia aqui, Ah, aveia... não, prof. A Só não letra tá na B, letra B, a ela tá aveia. não. Oi? A letra B, ela não tá Só não não. tá na letra Mas é B. porque é a verdadeira, entendesse? Aí se ela tivesse ali, ia Então, ser mas é isso que falsa. eu tô dizendo. Se for por eliminação, se a pessoa souber somente da aveia, já tira as outras 4, só vai na letra B. Exatamente. É por isso que eu digo, a prova de resistência, ela não é difícil, mas você tem que estudar a prova. Entendeu? Então, assim, gente, olha, não existe nada impossível. Olha, para Deus, nada é impossível. Primeiro, você bota Deus na frente. E segundo, você bota os estudos. Você se prepara. Tem uma batalha, você tem que se preparar. Você tem que guardar a munição, sua bala, né? E quando chegar lá, meter bala para cima, né? Até eu já falei para vocês, ó, no meu concurso que eu fiz de professor, eles, olha, você vai dar uma aula de tal, em inglês. Eu, tá certo. Até lá, ó, estudei, decorei, peguei 3 páginas aqui, ó. Até hoje aqui, que esse aqui eu vou fazer um quadro depois, para lembrar. Aqui, ó, decorei que só as palavras em inglês, tudinho, blá, 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 blá. E assim, prova de residência é preparar. Você, mas eu errei, Paula. Estuda de novo até acertar. Fixa. Eu acho assim que quem quer realmente a prova de residência, a gente vai, vocês vão entrar de férias agora em junho, vão ter em julho, vão ter um mês todinho de julho, revisa, resolve todas as questões do assunto nutrição clínica 1 e de saúde pública 1. Quando for para a clínica 2, aí vocês detonam a clínica 2 e saúde pública 2 e revisem a avaliação nutricional e NND, que também cai. Mas é pouco, mas cai. Bom, gente, doenças inflamatórias intestinais. Então, eu estou falando aqui de doença de Crohn e retocolite ulcerativa, né? Então, para a gente marcar aí a correta, certo? E aí, vamos ver essa letra A. O uso de dietas e nutrientes específicos pode ocasionar remissão da doença? O que é que vocês acham? Sim. Sim, né? Então a gente viu que alguns nutrientes específicos, quais seriam esses nutrientes específicos? Pode estancar a diarreia. Lembra que no paciente com doença de Crohn e retocolite ulcerativa, ele é chicotinho, né? Tem muita diarreia. Como é que a gente controla a diarreia desse paciente? Que nutrientes específicos seriam esses? Qual é aquele nutriente que estanca a diarreia? Estou com medo de responder. Fibra solúvel. Fibra solúvel tá correto, mas nesse caso aí ele está se referindo à glutamina. Lembra da glutamina que eu boto com o meu atleta que tá de chicotinho porque tá desesperado, porque tá, enfim, tem estudante, por exemplo, tem uma prova, tem um trabalho para apresentar tal dia, aí começa a ficar nervoso da diarreia. Pronto, se você coloca glutamina, mesmo que a pessoa queira ter diarreia, não consegue de 20 a 30 gramas, né? Então, nesse caso aí, é glutamina, arginina, porque também melhora a imunidade, glutamina, arginina. E ômega 3. E ômega 3, porque diminui a inflamação. Muito bem. Quem falou ômega 3? O nome da cidadã? Jeane. É, Jeane, diga que seja. Opa. Então, vamos lá. Os outros, ela tirou coisas da cabeça dela, né? Deixa eu ver a letra B. O uso de dietas líquidas de alto resíduo e fibras pode diminuir a carga antigênica. Antigênica é de... Ele está falando aí de micro-organismo, falando... Não tem nada a ver. Micro-organismo, carga antigênica, ou seja, está falando de, sei lá, uma bactéria, está relacionado com uma dieta de alto resíduo. Não teve nada a ver, ela criou isso da cabeça dela.
O descanso intestinal com NPT é uma necessidade primordial para atingir a remissão. O que é que vocês acham? Não é necessidade, gente, NPT primordial, passará, né? A primordial é via oral, se não der certo, enteral, e depois, por último, NPT, né? A primordial não, certo? A nutrição enteral não é o meio preferido de suporte nutricional. Ele é o preferido. Gente, suporte nutricional é sonda, tá? Então, quando ele não está dizendo que é, por exemplo, em relação à via oral, primeira via oral, mas ele está dizendo assim, quando usar sonda, né? Quando vocês forem, esse suporte enteral, ele está falando das dietas polimérica, oligomérica e monomérica. Quando você for usar uma dieta específica, qual é a via de preferência? É enteral. É a enteral. Ele está dizendo que não é a enteral. Tá? Então, esse não aqui está falso. Ok? A nutrição enteral pode ser exigida para restaurar o estado nutricional de paciente com obstrução, fístula, doença grave e ressecção. Gente, fístula e obstrução, que é aquele famoso nó na tripa, não é enteral, não. Não é sonda, não. É o quê, gente? Me digam aí. NPT, professora. NPT, exatamente. Então, fístula, obstrução intestinal são casos de NPT, não é de enteral, não. Tá falso aqui. Bom, outra questão, né, de doenças inflamatórias é babado. Doenças inflamatórias intestinais cai todo ano. E aí tá perguntando, né, para você marcar a correta, né, nas doenças inflamatórias intestinais. Aí veja a letra A. O início da doença ocorre com maior frequência em crianças. É jovens e adultos, tá? Não é só acontece em criança, mas ela não é mais em criança, entendeu? Não é que ela acontece mais em criança do que no adulto. Não, acontece mais em jovens e cadê? Ela acontece principalmente em jovens e adultos depois de 50 anos, mas acomete criança também, mas só que ela disse que é maior frequência, mas não é a maior frequência, tá? Aí tem aqui a letra B. O sexo masculino é mais afetado? Não. Falso. Isso aqui foi uma pegadinha, né? Diga, pode falar. Falso, né? Porque aí acomete ambos os sexos. A predominância é na raça branca, mas os sexos não é definido. Menina, Vivi tá estudando, valendo, viu? Salve-se quem puder. Letra C, exatamente, acontece de forma igualitária, né? Porque é homem que vai ficar doente com doenças inflamatórias intestinais, não é porque é mulher, não. Todo mundo tá no mesmo barco. C, a causa da doença é completamente conhecida. E aí já matou a questão, né? Letra C, porque a causa da doença é completamente desconhecida. Exatamente, ninguém sabe, né? Existe a hipótese, como eu falei para vocês, que aqueles meninos que nascem, que vivem numa, né, ali no prédio, em boa viagem, que não tem contato com a natureza. Eu nem digo, assim, na verdade, não é nem boa viagem, mas vive no prédio, que não tem contato com a natureza, fica dentro de uma bolha, não tem contato com micro-organismo, existe essa linha de raciocínio, né? Gente, aí tem a letra D ali, que a resposta imunológica exacerbada parece ser responsável pelo dano ocorrido no tecido. Verdadeiro, né? Então, isso, como eu posso dizer, se esse intestino é frequentemente, como eu posso dizer, estimulado, pode gerar nele uma inflamação. Então, é isso que ele está querendo dizer. As intolerâncias alimentares, aí ele botou aqui, as intolerâncias alimentares de vários tipos não ocorrem nesses pacientes. Falso. Não tem nada a ver, Né? Esse paciente, ele tem intolerâncias, né? Lembra que quando ele está na fase de chicotinho, de diarreia, porque lembra a principal característica, quando a gente fala doenças inflamatórias intestinais, você tem que lembrar o quê? O principal sintoma, diarreia. Então, esse paciente, na fase aguda, ele vai ficar sem o quê? Lactose, por causa da diarreia, sacarose e fibra insolúvel. Então, ele tem intolerância, sim.
Existe essas intolerâncias. Ele está dizendo aqui que não ocorre nesses pacientes nenhum tipo de intolerância. E a intolerância à lactose que eles têm por conta da diarreia, né? Então, é isso. Letra D. Esse aqui é de estômago, a gente já viu, tá? Então, vou passar. Esse aqui é o quê? Colecistectomia. Isso aqui a gente vai ver no próximo semestre, mas é bem facilzinho. É quando a paciente tira a vesícula, né? Então, a pedra na vesícula, né? Então, é resultado, eu até já falei isso em aula, que a pedra na vesícula é resultado de pessoas que consomem muita gordura. Então, quando a gente come muita gordura, a gente vai produzir mais bile. E é porque essa bile é responsável por emulsificar a gordura. Então, quando eu produzo muito bile, que quem produz é o fígado, e aí o fígado armazena essa bile, né, em grande quantidade, na vesícula biliar. Só que, lembre-se que a bile, ela é formada basicamente de 3 componentes. A gente tem água, sais minerais e colesterol. Então, se você consome muita gordura, esse colesterol da bile vai ficar aumentado. E aí, quando ele fica numa proporção exacerbada, né, numa quantidade maior em relação a águas e os minerais, ele vai calcificar. Então, nessa calcificação, por isso que dá essa pedra na vesícula. Quando o paciente tira a vesícula, a dieta é toda normal, tá? Então, ela é normal. Aí, por exemplo, aqui tem hipocalórica, não, ela é normal. A não ser se o paciente tiver obeso, né? Mas geralmente é normal. Suplementação de vitaminas lipossolúveis, não precisa. Porque ele tirou a vesícula, mas quem produz é o fígado. Então, não tem problema. Ah, Paulo, vai armazenar onde a bile? O fígado desenvolve um segundo saco, né? Que a gente chama de saco mesmo, tá, gente? É um saco que Por isso que a dieta tem que ser normolipídica. Se o paciente tira a vesícula e você bota hipolipídica, ele não vai desenvolver esse saco, que não é uma segunda vesícula. É como se fosse um substituto, né? Então, é como se fosse um meia-boca ali para colocar essa vesícula. Por isso que tem que ser a dieta toda normal. É por isso aqui, botei dieta equilibrada em macronutrientes. Suplementar não precisa, suplemento de cálcio também não. Dieta hipolipídica não, é normolipídica. Normocalórica, normolipídica. Show de bola. Eita, esse aqui já saiu a resposta, mas vamos lá. Ó, paciente com retocolite ulcerativa, né? Então, é um paciente que tá com muita diarreia, né? Ulcerativa, né? Tem uma úlcera, tem uma ferida. Deixa eu botar aqui Uma inflamação, né, professora? Uma inflamação, ele tem uma colite, é uma inflamação no reto e no colo, então por isso que é o nome retocolite ulcerativa. Ulcerativa porque úlcera é uma ferida, então por conta da ferida tem sangramento, então é diferente da doença de Crohn, porque é uma diarreia com sangramento, né, que na doença de Crohn é uma diarreia sem sangramento. Enfim, então... Oi. No caso, hiperproteica por conta dessa inflamação e hipercalórica por conta da diarreia? Hipercalórica é porque geralmente é uma dieta, geralmente esses pacientes têm desnutrição, porque esse paciente é uma doença catabólica, então hipercatabólica. O que é isso? O estado de inflamação dele é tão forte que vai fazer com que você precise comer mais para ficar forte para vencer essa doença. Quanto maior a doença, o impacto da doença no organismo, maior a quantidade de alimentos que você tem que ingerir, maior a quantidade de energia. Então, pelo fato de ser uma doença hipercatabólica, que aumenta o metabolismo no organismo, então aumenta a necessidade energética, teria que ser uma dieta hipercalórica. Agora, essa necessidade para vencer a doença seria só no caso do controle, né? Isso porque, como ela por ser uma doença crônica, não teria esse fato. Isso. Apenas para controle. É porque, assim, eu tô falando mais... Quando ele faz esse tipo de questão, ele tá pensando na fase aguda. Ele tá pensando no momento do chicotinho, né? Então, obviamente, ou seja, é onde você tem todas as preocupações, né? Por exemplo, nessa letra A, ela bota normoproteica, tá certo isso? Não por conta da inflamação. Né? Aí, já chorou, né? Essa letra C aqui, ela coloca hipoglicídica. Não, no caso, o carboidrato é normoglicídica também, não é isso? Todas as doenças que nós estudamos esse semestre, todas elas são normoglicídicas. Não teve uma que foi hipoglicídica. Até mesmo quando for estudar semestre que vem, diabetes, vocês vão ver que é normoglicídica.
né? Que aquilo que a gente debateu muito na aula de fígado, questão maior não é a quantidade, é a qualidade, né? Que eu até falei daquela população lá do Chile, que eles que é considerada a população mais saudável do mundo, né? Uma tribo indígena, em que eles consomem 70% de carboidrato, mas se você for ver, é raiz, é tubérculo, alimentos in natura, minimamente processado, né? Bom, e aí essa letra D tem normoproteica, para se torar, né? Letra D, e letra E tem o quê? Normoproteica, estava muito dada essa prova. E aí a resposta é hipercalórica, hiperproteica, normoglicídica e normolipídica. Em alguns casos, pode ser hipolipídica, né? Mas pode ser normolipídica? Pode, porque você pode botar TCM. Enquanto você quer um triglicerídeo que absorve rápido, não vai dar diarreia. Então, você pode chegar a uma normoglicídica, tanto na pancreatite como também na retocolite ulcerativa, se for usar o TCM, né? Mas, em caso de esteatorreia, tem recomendação para retocolite ulcerativa e para doença de Crohn, pode ser hipolipídica, tá? Então, poderia aí ser os dois. Esôfago, a gente já viu. Pancreatite crônica, gente. Como é que deve ser o plano alimentar? Me digam aí. Analise aí. Hiperglicídica. O que é que vocês acham? Letra A. Letra C. Normoglicídica, hipolipídica e hiperproteica. Hiperglicídica, gente. Não, normo, né? Então, todas as doenças, acabei de responder, só todas as nossas doenças são normoglicídicas, né? E aí tem hiperglicídica e hipoglicídica, né? Então, se você já vê que se você soubesse só o carboidrato, você já matava a questão, Que palhaçada, que coisa boa, né? Hipoproteica, gente. Pancreatite. Não, hiper. Né? Inflamação, a gente viu que é hiper, né? Se saber já o carboidrato e a proteína já Matou. já tá de cara. Né? Cuidado que a pancreatite tanto pode ser normolipídica como hipolipídica. Hipolipídica, se você vai usar um cardápio normal. Né? Agora, se o paciente tiver, né, condições de comprar um TCM, que é um triglicerídeo que a gente viu que é um suplemento que ele absorve muito rápido, que ele não estimula o pâncreas, né, de fácil absorção, então, que é inclusive até usado para atleta depois de exercício de 1 hora por conta da alta absorção, né? Então, ele pode ser normolipídica também, certo? Se for usar o TCM. Se não for usar o TCM, por exemplo, a gente fez uma visita no hospital Getúlio Vargas, eles não têm TCM na casa. Então, o paciente lá fica hipolipídica na pancreatite, né? Agora, lembrando que no atleta, quando ele recebe, é só para exercício de longa duração, não é esse indivíduo de academia que passa 45 minutos, 1 hora, não. Então, é exercícios, por exemplo, de longa duração, como corrida, ciclismo, então aquela pessoa que corre 6 horas, tem maratona, enfim. Aí, esse tipo de pessoa, que é um atleta, depois de 1 hora, ele faz a ingestão desse triglicerídeo, porque esse triglicerídeo, como é lipídio, serve como fonte de energia, e como a absorção dele é rápida, ele pode, né, chegar ao fígado, ser metabolizado e gerar energia para esse atleta. Diverticulose, a gente já viu, então tô pulando. Fístula também, que é hiperproteica. A fístula sempre é de 1,0 a 1,5, é fixo esse valor. Se tiver desnutrido, você vai até 2. Celíaco, gente, e aí? São manifestações, né, extraintestinais, ou seja, além do intestino. O que é que por exemplo, o indivíduo que tem doença celíaca, quando ele consome o glúten, ele vai ter umas reações intestinais. Além das reações intestinais, qual outra que ele poderia ter? Aí só que ele quer que você marque é certo, o errado. Qual seria? Anorexia, tá? Anorexia, gente, é quando a recusa de se alimentar, né? Então, o que é um paciente anoréxico? Ele não quer se alimentar, ele se recusa a se alimentar. E o celíaco, veja, ele não tem isso,
Ele tem apetite. O problema, ele come, ele não tem anorexia. Ele não recusa o alimento. O problema é que o alimento não é absorvido, né? Por conta que ele ingeriu muito glúten e aquilo ali comprometeu toda já a mucosa intestinal, tá? Então, esse paciente celíaco, ele pode ter esteatose hepática? Pode, porque justamente por conta da deficiência de nutriente, o que é que acontece? A gente começa a usar lipídio das extremidades nossas, né? Então, do braço, do chozinho, né? Da gordura localizada, aquela gordura acaba indo para o fígado para gerar energia, já que não está chegando nutriente, porque ele está com diarreia, né? Então, pode dar esteatose. Sintomas neurológicos por deficiência de nutrientes, prostração justamente pela deficiência de nutrientes e anemia também pela falta de nutrientes. Tudo isso aqui você tem em decorrência da falta de nutrientes. Agora, o desejo de se alimentar, ele tem, né? Não significa, eu tô com anorexia, eu sou celíaco, então agora eu tenho anorexia. Não, não é. Então ele quer que você marque o errado, é certo. Esofagite a gente já respondeu. Doenças inflamatórias intestinais, né? Aí tem doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Na dieta terapia de doença de Crohn, deve se suplementar principalmente quem, gente? B1, né? Porque B1, tanto a B1. Tem alguém aqui. A B1, ela é uma das vitaminas que ela está envolvida na contração muscular, então vai ajudar. Lembra que esse paciente ele tem uma diarreia, então vai ajudar no controle da diarreia. Geralmente é a B1 e o potássio, né? São os que mais ajudam em relação ao quadro de diarreia, né? De controlar a diarreia do paciente. Então, B1 e o potássio. Mas aí não tem opção, seria a B1. A deficiência de algum... A constipação a gente já viu, né? Então, aí a tiamina, que é a B1. A litose também a gente já viu, então vou pulando. Pancreatite crônica, ele quer a que não constitui, ele quer que você marque a falsa, assinale a falsa. Qual seria aí? Letra C. Por quê? Porque não é 2 gramas de gordura, né, professora? É menos. É menos, mas tem um erro maior do que isso, porque às vezes tem referência que pode sustentar 2 gramas quando você usa TCM. Ó, associando TCM, que é triglicerídeo de cadeia média. Porque é hiperlipídica, tá dizendo aí, né? Não, esse TCL, que significa triglicerídeo de cadeia longa. Gente, cadeia longa você desperta a lipase. Lembra que na pancreatite, esse paciente, que é aquela doença de Glória Maria, em que a enzima do pâncreas começa a comer o próprio pâncreas, e a principal que come o pâncreas é quem? A lipase. Então, se você coloca um triglicerídeo de cadeia longa, ou seja, um triglicerídeo grande, vai dar trabalho, você vai produzir mais lipase. E esse paciente já está com 1.000 e pouco. Recomendado seria a 1 grama por quilo-peso associado a TCM, somente o TCM no caso? TCM, exatamente. Né? O erro maior aqui, porque às vezes tem referência que sustenta até 2 gramas, desde que use TCM. Mas olha o que ele botou, você tem que fazer uma associação, você tem que botar o TCM, que é um triglicerídeo médio, com um grande, que é o TCL, triglicerídeo de cadeia longa. Né? Então, não é verdade isso. É uma dieta de norma hipercalórica, certo? É uma dieta hiperproteica, verdadeiro. Usar carboidratos complexos e integrais, sim, porque pancreatite crônica, ele já perdeu o pâncreas. E aí, na pancreatite crônica, você vai tratar ele como um diabético, né? Então, tá certo de usar carboidratos complexos. E dieta de consistência branda para favorecer o trabalho digestivo, né? Então, sim, uma dieta de fácil digestão. Verdadeiro. Pancreatite, atenção, nem tirei a resposta.
Mas essa estava muito fácil também. Qual é o alimento que mais ativa o pâncreas, gente? Que ele bota aqui o estimulante mais potente da secreção pancreática. Gordura, né? Gordura, que eu acabei de falar para vocês, né? Que por isso que a gente faz o diagnóstico de pancreatite através da lipase, que é uma enzima que quebra gordura. Quanto mais gordura, lembra até que eu falei de um paciente, seu Newton, que ele, antes dele ele se internar, ele comeu uma feijoada. E ele já tinha pancreatite. Ingeriu uma dieta hiperlipídica, então o pâncreas foi valendo de dor, né? Então, porque um dos principais estimulantes da pancreatite seria a gordura. Exatamente. Hérnia, a gente já viu, tô pulando. Refluxo também, tô pulando. Gases também. Esse aqui é o quê? Pancreatite. Gente, no caso de pancreatite aguda, quando iniciada a realimentação, como é que tem que ser a dieta? Me digam aí. Rica em carboidrato, professora. Por quê? Normal. Alguém falou dieta normal, foi? Gente, paciente, ele tá prestes a perder o pâncreas. Você vai botar uma dieta normal? Não pode. Tá? Paula, rica em proteína, foi uma pegadinha? Foi, porque aqui ele tá falando o quê? Iniciada. Então, na pancreatite aguda, lembra que ele tá morrendo de dor, esse paciente. Ele tem que ficar 5 dias de dieta o quê, gente? Zero. Dieta zero. Zero. Então, não é... Quando inicia a dieta, é uma dieta líquida de prova. Líquida de prova é quem? Água de coco. Água de coco é o quê, gente? Carboidrato o quê? Simples. Sim. Ele fala aqui da dieta iniciada. Me diga se água de coco é uma dieta hiperproteica. Não. O que a gente tem na água de coco, gente? Potássio, glicose, água. Ponto. É isso. Né? Então, a gente não tem uma dieta rica em gordura. Isso aqui é uma dieta rica em gordura se não fosse aqui na fase inicial, se fosse já no final, já do tratamento do meio para o fim, mas no início, não. Rica em carboidrato simples, que água de coco, né? Tem que ser líquida de prova, ela é rica em carboidrato simples, porque é um alimento mais simples de absorção. Tipo, se ele não aceita o mais simples de alimento, quanto mais um feijão com arroz. Se um açúcar. Se uma água com açúcar ele não consegue aceitar, uma garapa, imagine um feijão e um arroz. É que ele vai botar para fora mesmo. Oferecida através de sonda. Não necessariamente a gente tem que botar a sonda logo no início. Tem que testar primeiro via oral. Aí não der certo, aí vai para a sonda. Mas não é uma primeira opção. Ok? Pancreatite crônica, né? Cursa com hipovitaminose. Então, o paciente perde muitas vitaminas na pancreatite crônica, principalmente relacionadas às vitaminas, né? Quais vitaminas ele perde? Gente, de fato, aí é a primeira de todas as vitaminas. Primeira coisa, a primeira e primeiríssima vitamina que ele tem mais deficiência na pancreatite é a vitamina B12. Por quê? Porque a vitamina B12, ela só está em alimentos de origem animal. Então, como ela está presente nos alimentos de origem animal, a vitamina B12, ela nunca está sozinha, ela sempre está abraçada com quem? Com a proteína, por isso que ela está sempre nos alimentos de origem animal. E aí, quem faz essa separação, né, são enzimas, né, tanto a enzima do estômago, do fator intrínseco, como também as enzimas produzidas pelo pâncreas. Então, por exemplo, o pâncreas produz enzimas que quebram proteína, por exemplo, quimiotripsina, tripsina, né, elastase, são enzimas que o pâncreas produz e que quebram
quebra, né, proteína, e aí deixa essa B12 livre. Só que como o pâncreas não está bem com essas enzimas, acaba que essa B12 não é absorvida completamente. Então, acaba aí que esse paciente ele tem um déficit de B12 e também da vitamina K, né? Justamente por quê? Porque a vitamina K é uma vitamina o quê? Lipossolúvel, né? Então, ou seja, precisa do lipídio para absorver. Como ele tem um déficit de lipídio, né? Tem um problema na absorção do lipídio por conta da lipase também, então acaba que as vitaminas lipossolúveis ele tem dificuldade de absorver. E aí, por isso que ele tem uma deficiência. Seria a letra B, né? Aqui são vitaminas hidrossolúveis, então as outras caem fora, né? Ok? Bom, essa é gastrite, então a gente já viu. Essa aqui a gente também já viu. Eu já respondi num exercício anterior, porque acho que ficou faltando só a doença de Crohn e acabou que eu resolvi, certo? Doença celíaca, né? Para você marcar o errado, né? Tem aqui a fisiopatologia da doença celíaca, é caracterizado por todas as afirmativas abaixo, exceto, então ele quer que você marque a falsa de doença celíaca. Qual seria por que essa letra B estaria falsa? Me digam aí. Isso é um decoreba triste, né? Então, porque, por exemplo, na doença celíaca, ele colocou que ela é característica, né? E ela é específica. No livro tem dizendo que é inespecífico. Os sintomas é inespecíficos. Então, às vezes tem sintomas que podem aparecer que não é comum, né? De repente, uma mancha na pele, né? Ou uma lesão, uma dermatite. Então, não é algo tipo que é uma regra, todo mundo vai ter os mesmos sintomas. Não, os sintomas podem ser inespecíficos. Um pode apresentar os sintomas de uma forma e ter a mesma doença, e outro apresentar outros sintomas sendo a mesma doença. Então, a lesão da mucosa intestinal, ela é inespecífica, pode ser numa região diferente da outra, né? Então, ela não é específica, ela é inespecífica, né? Então, achei meio decorar, vai estar falso, que não é específico, é inespecífico. E os demais estariam verdadeiro, né? Então, o paciente, ele tem anemia ferropriva refratária, ele tem uma melhora clínica imediata após a retirada do glúten na dieta, melhora histológica imediata após a retirada do glúten. Quando tira o glúten, gente, tudo vira, né? Tudo vira festa para esse paciente, né? Má absorção de nutrientes pela porção lesada no intestino delgado. Claro que quanto mais esse paciente insistir em ingerir o glúten, vai ter diarreia e vai lesionar aquela área que ele está colocando o glúten. Então, seria a resposta letra B, porque estaria falso. Pancreatite, gente, aguda. Ele quer que você marque a correta. Vocês marcariam o que aí? Letra A, tem aí aumento da secreção de cortisol e catecolaminas, levando o consumo exacerbado de glicose e hipoglicemia. Opa. Gente, se eu tenho catecolaminas e cortisol, são hormônios de quebra, que tá em catabolismo, tá? Se eu tô em catabolismo, né, eu vou ter o quê? Uma hiperglicemia, né? Então, por exemplo, veja como tá contraditório aqui, ó, levando um levando a um exacerbado consumo de glicose e hipoglicemia. Gente, se eu tô consumindo exacerbadamente glicose, eu vou ter hipoglicemia? Não, eu vou ter hiperglicemia. Então, tá contraditório. Ele tá dizendo, eu vou consumir muita glicose e minha glicose vai estar baixa no sangue. Não, contraditório, certo?
E aí, na letra B, ele bota aqui, alterações de oxidação nos ácidos graxos e, consequentemente, né, hipolipemia. O que é que vocês acham? Ele vai estar com hipolipemia? Não, ele vai estar com hiperlipemia, né? Por isso que os níveis de lipase vão dar altíssimo, né, desse paciente. Normal até 300, vai dar mais de 300, né? 1.600, 1.200 de lipase. Então, ele não vai ter uma hipolipemia, não, ele vai ter uma hiperlipemia. Aí, aqui, ele colocou, né, na letra D, né, a normalidade no metabolismo dos minerais, ele vai ter uma hipercalemia. Calemia é potássio, né, potássio alto, e hipermagnesemia. Não tem evidência científica para isso, né, que tá tem um aumento de potássio, né, pelo contrário. E aqui ele botou, ocorre muita proteólise verdadeira, ou seja, quebra da proteína, com o aumento da concentração de glutamina sérica. Gente, glutamina é aminoácido. Um conjunto de glutamina, você tem uma proteína. Então, veja como está contraditório. Se eu tenho proteólise, gente, se eu estou quebrando proteína, se eu estou quebrando aminoácido, eu tenho uma diminuição de glutamina e não um aumento. Então, está contraditório. Proteólise, eu não estou quebrando proteína e aminoácido, então eu tenho um aumento de glutamina, não, eu tenho uma diminuição. Sérico significa sangue. Aí tem aqui o C, catabolismo de aminoácido aumentado com consequente elevação da ureogênese. Gente, ureagênese é formação, né? Gênese significa formação. E aqui ureia, ou seja, formação da ureia. Paula, onde é que eu faço ureia? Onde é que eu produzo ureia? No fígado, através do ciclo da ureia. Acho que vocês já estudaram isso em bioquímica. Então, quando o paciente está em catabolismo, lembra que a pancreatite, eu falei para vocês, ela é bem, né, uma doença que precisa de mais energia, porque a demanda energética, o metabolismo aumenta, verdade. Então, o paciente, ele entra num catabolismo, uma quebra, tudo começa a quebrar, né, dentro do corpo, proteína, carboidrato, lipídio, começa tudo a quebrar. E aí, os aminoácidos não é diferente. Então, ocorre uma quebra, o catabolismo dos aminoácidos. Então, quando eu quebro aminoácido, eu aumento o ciclo da ureia. Então, eu tenho uma elevação do ciclo da ureia. Então, quanto mais eu quebrar aminoácido, mais eu tenho a formação de ureia, porque mais eu vou ter ciclo da ureia, mais o ciclo da ureia vai estar acontecendo, tá? Então, existem 3 reações de catabolismo de aminoácido. Então, o aminoácido, quando ele é quebrado, né, ou seja, que leva um processo de desnutrição, o que é um catabolismo de aminoácido? Existem 3 reações: transaminação, desaminação e ciclo da ureia. Então, essas 3 reações vão estar pipocando, com o objetivo de quê? De formar ureia. Tá? Então, todo catabolismo, eu formo muito o quê? Ureia. Ok? Por conta do ciclo da ureia que vai estar intenso. Qualquer dúvida, dê um grito, tá, gente? É porque isso aqui é muito fisiopatologia, porque na prova de nutrição clínica, ela é fisiopatologia e dieta. Você tem que estudar os 2, né? Porque dieta é mais fácil. Mas fisiopatologia não é todo mundo que sabe. Então, por isso que você tem que se dedicar. Fístula, a gente já viu. Estou passando. Esofagite também. Estou passando. Doenças inflamatórias intestinais, né? Então, para você marcar a correta. Letra A. Elevado o teor de fibras insolúveis na fase aguda para auxiliar o controle da diarreia. O que é que vocês acham? Errado, né? Seria a solúvel. Colocar insolúvel aí danou-se. Muito bem, exatamente. Certíssimo. Poxa, eu pensei que eu tinha botado é porque nem sempre dá tempo, sabe? Minha gente, meu Deus, essa correria tão grande. Você nem imagina. Eu pensei que eu tinha botado o que tá, porque geralmente eu gosto de botar em vermelho o que tá errado. Exato, muito bem. Mas aí não precisa, porque a gente tem Vivi faz o papel pra gente. Exatamente, né? No quadro de diarreia. Creia nisso aí. Hã? Creia que vai dar errado. Vá crendo nisso aí. Então é isso mesmo, gente. Então, o erro, quando no quadro de diarreia,
Na fase aguda, esse paciente está de chicotinho, a gente tem que reduzir fibra insolúvel. Ele botou elevado, não, tem que reduzir, né? O que eu tenho que ser elevado aqui é solúvel, porque ela estanca a diarreia, né? Muito bem. Ai, minha gente, isso dá tanto problema, viu, de nutricionista que não sabe o fibra solúvel, insolúvel. Ai, meu Deus, é tanta dor de cabeça que a gente pega do paciente. Vocês nem imaginam. Letra B. Oferta quantitativamente normal de lipídios, proteína e carboidrato na fase aguda, gente. Não, geralmente é hipolipídica, porque esse paciente ele tem esteatorreia. Pode ser normolipídica, Paula? Pode, se tiver TCM, mas aquele nem lecionou, nem citou o nome TCM. Então fica meio que, né, dúbio, né? Passível de anulação. C. Evitar mono e disacarídeo. Na fase de remissão, o que é que vocês acham? Na fase aguda, né? Que evita. E na Exato. fase de remissão, ele não está tendo a diarreia, então ele pode consumir lactose, sacarose, mas Isso, aí na e não fase é aguda ele todos, precisa. né? O disacarídeo seria a lactose, no caso, né? A lactose e, no caso, a sacarose, né? Então, os dois, que é o açúcar e o leite, né? E os derivados do leite, né? Mas não tem muito relação com o monossacarídeo, não. É mais o disacarídeo mesmo. Isenção de lactose na fase de remissão. Eu tenho que tirar a lactose na fase de remissão. Não, acabou de responder isso aí em cima, Né? Tem que ser na fase aguda, não de remissão, né? Show de bola. Gente, eu tô passando assim, mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, alguma coisa que você confundiu, que não lembra, por favor, fale. Então, letra E, tem aqui a resposta correta, que é evitar alimentos fermentativos, né? Imagina, você tá com diarreia e ainda botar gases junto, não vai dar, é uma bomba que vai estourar, não vai dar certo, né? Alimentos fermentativos como ovo, sementes oleaginosas, feijão, lentilha, não rola. Constipação a gente já resolveu, então vou pular. Isso aqui também, constipação, já viu. Esofagite também. Úlcera gástrica também. Esse aqui não. 36, que é terapia nutricional das doenças inflamatórias intestinais, né? Então, é sobre doenças inflamatórias intestinais para você marcar a correta. Letra A, o hipermetabolismo. Eita! Letra A, o hipometabolismo característico das doenças inflamatórias intestinais para o cálculo no valor energético total. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Não é hipometabolismo, não, gente. Veja, o paciente. Hipermetabolismo, não é isso? Seria hiper, porque no caso está tendo muita quebra. Isso. Eu pensei que eu tinha botado os tracinhos em vermelho, mas não ficou, não. Não deu certo, não. Ou eu acho que eu fiz, mas eu acho que não salvou. Foi triste. Mas, enfim, não é hipometabolismo. Então, a gente viu, quando o paciente está adoentado, né? Está no estado de infecção, geralmente, a demanda, que é no caso das doenças inflamatórias, a demanda energética é maior, né? Então, não é hipometabolismo, não. Ele está no... Aliás, ele não é hipometabolismo, não. Ele é hipercatabólico. Aí, letra B. O controle de mono e de sacarídeo para evitar soluções hiperosmolares que possam aumentar a diarreia. Gente, hiperosmolar que aumenta a diarreia, não, é hiperosmolar. Então, lembra que eu disse que quanto mais quebrada a dieta dá diarreia, por exemplo, oligomérica, monomérica, dá mais diarreia. Não a hiperosmolar. Aqui seria hiperosmolar. Letra C. O uso da via de administração enteral na fase de remissão. Gente, ele não tem sintomas. Na fase de remissão, qual a via que a gente deve priorizar? Via oral. Via oral, então, falso.
D, o fornecimento de uma dieta rica em fibras solúveis e insolúveis para controlar a diarreia. Falso. Falso. Seria só quem? Só solúvel. Só solúvel. Insolúvel aqui tá falso. E, por fim, nós temos aí uma dieta hipolipídica, que é abaixo de 20% das gorduras totais, uma vez que a oferta de gordura pode piorar a diarreia. Verdadeiro. Lembra que eu disse que aí pode ser dieta, geralmente é dieta hipolipídica, né? Porque esse paciente tem diarreia e essa diarreia é com esteatorreia, então é hipolipídica. Pode ser normal, Padre, em algumas situações que você use TCM. Aqui, esse aqui é diarreia, a gente já viu, na unidade 1. Esse que eu tô dizendo que já viu, foi na unidade 1, certo? Caiu na primeira prova. Pancreatite crônica, e ele quer que você marque a incorreta. Letra A, na ocorrência de hiperglicemia persistente, as recomendações para diabéticos devem ser adotadas. O que é que vocês acham? Eita. Verdadeiro, né? Então, um paciente com pancreatite crônica, lembra que ele já perdeu o pâncreas? Então, ele é tratado como um diabético. Então, tá certo. Aí ele botou aqui, se bem tolerados, os lipídios devem apresentar 25% do valor calórico total. Eu achei isso uma pegadinha, porque a resposta correta era 30%. 25% é normolipídica, né? Ainda é normolipídica, mas como é pegadinha, né? Então, botou aí, certo? Na ocorrência do IMC aí baixo, né? Abaixo de 16, oferecer 20 calorias apenas, ou seja, para calcular o VET, você pega 20 e multiplica pelo peso, aumentando gradativamente. Verdadeiro, porque senão dá síndrome de realimentação, né? Lembra quando ele está desnutrido grave? Porque esse IMC abaixo de 18,5 é desnutrição. Quando ele está em desnutrição, você não pode colocar, apesar da caloria que a gente viu, é de 30 a 35 a recomendação, né? Até ele botou até aqui, ó, não tinha nem visto. De 30 a 35 é a recomendação calórica. Eu não posso começar por 30, nesse caso aqui, desse paciente, porque ele está com desnutrição, senão dá síndrome de realimentação. O coração dele vai parar porque não vai aguentar metabolizar muito alimento quando ele está desnutrido. A gente espera ele recuperar o estado nutricional para poder liberar a dieta. E isso a gente vai fazendo de acordo com o fósforo. À medida que o fósforo vai aumentando, a gente vai aumentando o aporte calórico, energético, proteico do paciente. Letra D, na ocorrência de esteatorreia, restringir a oferta de lipídios a 20% do valor energético total. Verdadeiro. Se ele está com esteatorreia, dieta hipolipídica, abaixo de 20%. E aí, e a oferta calórica de energia de 30 a 35, que é uma dieta hipercalórica, tá certo. Mas aí, como ele quer a falsa, né? Terapia pancreatite, né? Então, tá falando sobre a terapia nutricional da pancreatite aguda grave, né? E aí tem a número 1, tem assim, a terapia nutricional deve ter início nas 72 horas após as medidas iniciais do tratamento. Verdadeiro ou falso? O 1 aí, do 48. São 5 dias com Nos dieta 5 zero, dias, então 72 horas normais. exatamente. Menina, Vivi, tá virada estudando, viu? Segure. Exatamente, são 5 dias de dieta zero, gente. Então, não é para começar a dieta nas primeiras 72 horas, não, porque senão ele perde o pâncreas. Pode não, tá? 2, a via enteral é indicada com fórmulas monoméricas. Inicialmente, gente, a gente sempre inicia com monomérica. Polimérica, professora. Pois é, se você quiser perder o emprego, aí você inicia com monomérica. Primeiro a gente começa a polimérica, se não der certo, você vai para a oligomérica e, por último, a monomérica, não inicialmente. Então, fora. 3, o acesso enteral deve estar posicionado no ângulo 3 para não estimular a atividade exócrina do pâncreas. E aí? Esse ângulo 3, né, no duodeno, né?
Exatamente no local. A gente tem que botar a dieta no duodeno ou depois do ângulo training. Depois. É depois, não nesse local. Então, estaria falso. E o quarto e último tem ali. Pode ser indicada a suplementação com glutamina em casos de hipometabolismo. Hipometabolismo é como se ele está no caso leve. Então, se ele está no caso leve, não tem para que você suplementar. Geralmente, a suplementação é algo quando é algo mais grave. Aí você entra com a glutamina. Mas, como no caso de hipometabolismo, em casos menos graves, né, desse paciente, não é. Né? Apesar que é contraditório aqui, que ele bota pancreatite aguda grave, mas aí ele coloca em casos de hipometabolismo, ou seja, que ele não está ficando desnutrido, ele não está perdendo muita gordura, músculo, então não há necessidade de colocar glutamina. É como você falou, né, professora? Só quando tiver de chicotinho. Exato, chicotinho ou então ele tiver muito grave, né, porque é bem desnutrido, porque a imunidade dele cai, aí você ajuda a melhorar a imunidade com a glutamina, né? Teria essas duas coisas, chicotinho e imunidade. Essa é uma questão da fisiopatologia dos cálculos na vesícula, né? Então, para você marcar o quê? A correta, né? Aí tem a letra A. A bile tem 2 componentes básicos, bilirrubina e colesterol. A bilirrubina é um pigmento derivado da destruição dos glóbulos vermelhos no sangue, ocorrido no baço principalmente. E aí? É falso que, no caso, a bile ela é composta de água, sais minerais e colesterol? Exato, é a composição. Correto. Letra B. A bilirrubina é liberada pelo fígado, pelos canais biliares. Ela é muito importante para a digestão intestinal das gorduras. Não é a bilirrubina, é a... Quem é que é importante? Quem é que é liberada pelo fígado? Bile, né? É a bile que vai para os canais biliares, né? E ela é muito importante para você. Ele fez uma bilirrubina, é a bile quase pronta, mas não é a bile. O que o fígado libera não é a bilirrubina, é a bile. O colesterol é eliminado pelo fígado através da bile? Sim, né? Então, é uma forma da gente liberar colesterol, porque a bile, na sua composição, tem colesterol. Letra D. A vesícula biliar produz sais biliares. Quem é que produz os sais biliares, gente? Fígado. O fígado. A bile só armazena os sais biliares. Não produz, não. Tá? Tá falso. Letra E. Há um equilíbrio físico-químico entre as substâncias que mantêm a bilirrubina conjugada. A perda desse equilíbrio provoca a precipitação de seus componentes, dando origem aos cálculos ou pedras. Não, as pedras é por conta do colesterol que está alto. Não tem nada a ver com isso, não. Tá bom? Então, letra C. Doença celíaca, né? É caracterizada pela intolerância ao glúten. O seu tratamento é a dieta isenta de glúten. O celíaco que continuar ingerindo alimentos com glúten apresenta maior risco de desenvolver outras doenças, como doença da tireoide, do fígado, do rim, pele e até câncer. A dieta deve ser seguida para o resto da vida. Vixe, que negócio trágico, dramático, né? Mas é verdade. Qual é o componente do glúten que lesa o intestino, né, na doença celíaca? Prolamina, né, professora? Mas qual? Prolamina. A prolamina, ela pode ser 3, né? Quais são as 3 prolaminas? Gliadina, glutenina, secalina e ordeína, né? Então, essas seriam as prolaminas. Mas qual delas age apenas no intestino? Seria a gliadina. Todas essas, a ordeína que está presente na cerveja, né, na cevada, né, a ordeína tem que tirar do paciente? Tem, só que ela não vai agir a nível do intestino, né? Quem vai agir a nível do intestino é a gliadina,
certo? A secalina, ela está presente aonde? Ela está presente nos centeios. Tudo que for centeio, ele não pode ingerir, né? Então, nem a ordeína, que está na cerveja, o celíaco não vai poder tomar cerveja, e nem centeio, né? E o trigo, que aí o trigo que tem a gliadina, né? Então, ou seja, quem é que afeta o intestino? É o trigo. E o trigo tá onde? Gliadina. Pancreatite, gente. Aí, a dor associada à pancreatite é parcialmente relacionada ao mecanismo secretório de enzimas pancreáticas. O que é que vocês acham? Eu acho que com certeza, professora. Eu acho que é verdadeira, porque no Por caso quê? ela mesma não degrada as enzimas dela, ela mesma não vai. Exatamente. E por isso que causa dor, né? Então, as enzimas, na pancreatite a gente viu, que é quando a enzima produzida pelo pâncreas, né, e vai digerir ela mesma, vai quebrar o próprio pâncreas. Então, tá verdadeiro. O 2, o que é que tá falso no 2 ali? Quer dizer, a avaliação laboratorial das enzimas amilase e lipase, sendo elevação das duas enzimas consideradas testes específicos para pancreatite com alta sensibilidade. O que é que vocês acham? No caso, não seria direcionado para a lipase somente, não? Não, a amilase também Amilase você também. usa. O problema aí, ele fez uma pegadinha, né? Ele botou aqui, considerar testes específicos para pancreatite com alta sensibilidade, mas é baixa sensibilidade. A terapia nutricional para... tô no 3, né? Pronto, aqui porque tá tão junto. A terapia nutricional para pancreatite crônica inclui a suplementação de vitaminas lipossolúveis e vitamina B12. Verdadeiro, foi aquilo que eu falei. Na pancreatite crônica, ele praticamente perdeu a maior parte das enzimas. E a enzima que quebra a proteína, que é a quimiotripsina e tripsina, ela vai estar prejudicada, ela vai estar em baixa quantidade. Ou seja, a proteína não vai ser quebrada. Se a proteína não é quebrada, a gente não libera B12. Lembra que a B12 ela só está em alimentos de origem animal e ela está abraçadinha com a proteína. Quem é que solta? As enzimas. Só que as enzimas não têm essas enzimas, porque está presa no pâncreas. Então, ele vai ter uma deficiência de B12, porque não vai quebrar as proteínas, e lipossolúveis. Por quê? Porque ele não vai ter a lipase para quebrar. Gente, as vitaminas lipossolúveis, elas são absorvidas junto com o lipídio. Então, se eu não tenho lipídio sendo absorvido, eu não vou absorver vitaminas lipossolúveis. E os lipídios não estão conseguindo ser absorvidos direito por conta da lipase, que está presa lá no pâncreas, tá? Então, verdadeiro. 4. Em casos de pancreatite aguda, a oferta de lipídios pelo suporte de nutrição parenteral deve considerar triglicerídeo, o triglicerídeo. Se o triglicerídeo for maior que 400, não devem ser ofertados ácidos graxos na solução da dieta. A gente já respondeu isso. Em 2007. E 10 anos depois, ela cobrou a mesma coisa. Gente, se o triglicerídeo está acima de 400, eu não posso iniciar a dieta parenteral. Então, isso aí está verdadeiro. Então, 4. Né? Veja, essa é a questão 51, né? Veja, foi a primeira questão que a gente respondeu. Foi em 2007. Tá vendo? Aqui. Por isso que eu digo, estuda essas questões. Porque às vezes a pessoa é estudioso, mas tem que se preparar para a prova. Essa prova é específica. Assinale a alternativa que não corresponde a uma mudança dietética que pode ajudar no... isso aqui a gente já viu. É fluxo. Vou passar. Pancreatite. 1. Ocorre ativação das enzimas, isso na pancreatite aguda, tá? Ocorre ativação das enzimas digestivas na célula acinar. Gente, célula acinar é células do pâncreas, tá? Promovendo
provocando lesão com liberação de citocinas e desenvolvimento de processo inflamatório. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, no pâncreas, as enzimas, elas são ativadas. Ela não deveria ser ativada no pâncreas, ela deveria ser ativada no duodeno. Mas como elas estão presas no pâncreas, então ela vai ser ativada e vai ocasionar aí uma lesão e inflamação nessas células acinárias, que são as células do pâncreas. Verdadeiro. 2. Tem como principal alteração bioquímica o aumento da amilase, da lipase, redução da pré-albumina e da transferrina. Pré-albumina e transferrina não tem nada a ver. Agora, amilase e lipase tem a ver. Vai estar alta. Aí tem aqui, o 3. Após a condição de jejum alimentar de 2 a 5 dias, a dieta deve ser iniciada hipoglicídica? Não. A primeira dieta, depois de 5 dias de jejum, é líquida de prova e ela é rica em lipídio. Ela é hiperglicídica, né? Hipolipídica tá certo. A suplementação de glutamina pode ser indicada em casos graves, certo? Né? Porque melhora em relação à imunidade e estanca diarreia, certo? Devido ao hipometabolismo, gente, um paciente com pancreatite está em hipometabolismo? Diga aí. Tá hiper, né, professora? Hipermetabolismo, exatamente. Em casos graves, a terapia nutricional enteral, ou seja, dieta por sonda, deve utilizar as fórmulas poliméricas, preferencialmente com triglicerídeos com ácidos graxos essenciais. E aí, o que vocês me dizem? Só rapidinho aqui, deixa eu só atender meu irmão aqui. Vocês vão pensando aí na resposta? Não, ele parou de ligar, eu fico preocupada, que às vezes eu penso que é alguma coisa com meus pais. Tá todo mundo bem, né, mãe? Tá me ligando tanto. Mas desligou. Sim, gente. E aí? Ó, tem duas coisas contraditórias. Veja, ele bota aqui, dieta por sonda, devemos usar polimérica. Aí depois ele bota ácido graxo. Polimérica não tem ácido graxo. Quem tem ácido graxo aqui... Deixa eu só atender meu irmão aqui. Desculpa, gente. Tô em aula. O que foi? Oi? Tá tudo bem aí? Hã? Pronto, liga pra ele. Tá bom? Tá, deixa. A gente fica pensando, fica ligando. É porque a minha família é assim, é toda exagerada. Fica ligando. A gente fica logo preocupada, né? O pai no interior, a gente não fica distante, a gente fica preocupada, pensa que é alguma coisa. Besteira. Enfim, simbora. E minha mãe é pior ainda, porque minha mãe é assim, se você não atender ela bota, teu pai tá no hospital. Aí pronto, a gente já fica, né? Pronto, não dá mais nem aula. Eu disse, meu pai tá no hospital, o que foi que houve? Aí, minha gente, ele vai lá para uma consulta, tá ligado? De rotina. É isso, mas ela bota, ele faz questão de botar no WhatsApp. Ele tá no hospital, para você atender ela. A resenha. Olha, sei não, aguenta coração, né, minha filha? Eu estiver no Canadá, ela fizer um negócio desse, eu caio dura lá. Ó, vamos embora. Aí aqui ele tá, ó, tem duas coisas contraditórias aqui, né? Então, em casos graves, a terapia nutricional enteral deve-se utilizar as fórmulas poliméricas. Na verdade, não é polimérica, a gente tem que usar o triglicerídeo de cadeia média ou curta. Então, na média e curta, a gente não é polimérica, é oligomérica. Preferencialmente com triglicerídeos com ácidos graxos essenciais. Ácidos graxos essenciais, gente, é monomérica, tá na oligomérica ou monomérica. Então, tá bem contraditório aqui. Então, tá assim, não tem... Agora, na polimérica, a gente tem triglicerídeo de cadeia longa, entendeu? Então, ele misturou triglicerídeo com ácido graxo. Então, na polimérica, ela só tem triglicerídeo, tá? De cadeia longa. Na oligomérica é que tem ácidos graxos essenciais. Então, estaria falso. Então, a resposta ali seria a letra D, né? Bora. Bom. Qual da alternativa abaixo? Ah, mas isso aqui é diarreia, a gente já viu. Dietoterapia para tratamento de doenças inflamatórias intestinais.
Como é que tem que ser a dieta, gente, para paciente com retocolite ulcerativa e doença de Crohn, né? Que é as doenças inflamatórias intestinais. Vocês responderiam o quê? Hipolipídica. Hipolipídica. Promover perda de peso? Não, geralmente eles são desnutridos. Dieta hiponormoproteica? Não. É inflamação hiperproteica. Consumo de o consumo de oleaginosas, como castanhas e nozes. Não tem nenhuma prescrição sobre oleaginosas, não? E nenhuma restrição à ingestão de glicídio. Né? Então, tá dizendo assim, olha, coma à vontade. Não é assim, não, né? Tem a dieta normo, né? Mas é uma dieta hipolipídica justamente por conta do quadro de diarreia. Então, é isso mesmo. Pancreatite grave, para marcar a correta. Utilizar a nutrição parenteral como primeira opção. Não, falso. Não, falso. Então, seria qual a primeira opção? Integral, né, professora? Via oral. Né? Aí, se não der certo, Se não der certo, aí vai para interal. Depois, por último, parenteral. Então, primeira indicação, não. Letra B, oferecer nutrição enteral com posicionamento da ponta na sonda, ou seja, vai colocar a sonda após o piloro, ou seja, o piloro é o estômago, abaixo do estômago, que é melhor que as outras estratégias de alimentação, pois não estimula a secreção exócrina do pâncreas. Verdadeiro ou falso? falso. Ele ainda está antes do pâncreas, ele vai estimular. Isso, né? Então, após o piloro, a sonda fica no duodeno. Se ficar no duodeno, lembra que eu falei, a tampa da caneta é o duodeno, primeira região do intestino. Então, vai estimular o pâncreas. Então, falso. E aí, nós temos aí a letra C, que tem assim, que eu achei bem contraditório junto com a letra D, né? Ficou bem... Bora ver a letra E. Utilizar na formulação de dieta triglicerídeo de cadeia longa e curta, paciente pancreatite. Não, pancreatite é só TCM, né? TCM ou curta. Isso, que é do óleo de coco. Então, tá falso. Aí tem a letra D aqui, né? Vamos ver a D e a C, para a gente sentir o que é a pegadinha, né? A letra dele botou assim, utilizar a via enteral e oferecer o mais breve possível fórmula oligomérica ou polimérica conforme intolerância digestiva, tá? Ele não está dizendo que a enteral é a prioridade, ele não está dizendo que ela é a única, ele só está dizendo assim que pode, nesse caso de pancreatite aguda grave, utilizar a via enteral e oferecer uma dieta polimérica ou oligomérica, conforme a tolerância. Primeiro testa polimérica, se não der certo, vai para oligomérica. Verdadeiro. C. Usar imunonutrientes, pois essa prática está relacionada com um menor tempo de internação e redução da mortalidade desses pacientes. Então, tem um protocolo que ele fala que não existe evidência científica que esses imunonutrientes vá levar o paciente a ter alta o mais rápido possível. Não é isso, tá? Então, isso está no protocolo. Se vocês botarem na internet protocolo de pancreatite, né? Então, ou até mesmo você digitar isso aqui, ó. Copiar e colar, jogar no Google, já aparece o documento que tem isso, tá? E aí não há evidências científicas para a recomendação do uso. O ruim porque tem alguns livros que você vai, por exemplo, o Cooper, e você vai encontrar arginina e ômega 3 como imunonutrientes, que ajuda, né? Mas ficou dúbio. Para mim é passivo de anulação essa questão aí. Se eu não me engano, ela foi anulada. Mas como nem sempre, eu acho isso errado, essa apostila, ela nem sempre coloca as questões que foram anuladas. Por isso, crie o hábito de entrar todo ano na prova de residência. A prova de residência desse ano já está disponível
E sempre ficar atento, porque ele lança 4, 5 gabaritos, né? Por de questão anulada, de gabarito que foi mudado. E aí sempre se policiar no site da UPL e pegar a última prova. Tá? Aí eu botei aqui, ó, que não pode ajudar no tratamento da doença, mas não diminui o tempo de internação. Bom, essa questão é de triglicerídeo, né? Aí ele tem dizendo assim, paciente submetido a colestectomia, né? Ou seja, que tirou a vesícula, o paciente submetido a colestectomia, ou seja, perdeu a vesícula biliar, deve receber dieta rica em triglicerídeo de cadeia média, TCM, e com baixo teor de triglicerídeo de cadeia longa, pois a ausência da vesícula impede a secreção de ácidos biliares que são importantes para a emulsificação do triglicerídeo de cadeia longa. O que é que vocês acham? Porque tá falso, falsérrima. Olha aqui. Pois a ausência da vesícula, quando a gente perde a vesícula, impede a secreção. No caso, ele vai formar a bolsa, né, para continuar absorvendo, não, continuar guardando Liberando, né? dele, né? Ele vai continuar. Mas olha, quem produz e libera é o fígado. Então, ele não perdeu. Vai continuar armazenando, não é isso? O saco, a vesícula é só um armário para armazenar. E que, na verdade, quando você tira, você cria um segundo armário, né? Então, aqui ele está dizendo, ó, pois a ausência da vesícula impede a secreção. Não, na secreção, produção, nunca vai ser afetado, porque é o fígado que faz esse papel, tá? Bom, e a segunda preposição está dizendo assim, porque a secreção biliar é fundamental para a emulsificação dos triglicerídeos triglicerídeo de cadeia longa. E os TCMs de cadeia curta não necessitam da ação dos sais biliares. Verdadeiro, né? Então, como o triglicerídeo é grande, eu preciso de bile. Aquele que é um triglicerídeo de cadeia média ou curta, ele não precisa de bile, nem de lipase, a absorção dele é mais rápida. Então, estaria verdadeira. Então, a primeira assertiva é uma proporção falsa e a segunda é a proporção verdadeira. Doenças hepáticas, né? Verdadeiro e falso. Aqui, na doença hepática compensada, a oferta de proteína deve ser reduzida com profilaxia para a encefalopatia hepática. Por que estaria falso? Gente, se está compensado é porque ele está direitinho. Se ele está direitinho, não precisa tirar a proteína dele. A gente só tira em casos graves de encefalopatia hepática nos últimos graus, né? Que seria o grau 3 e 4. Então, não tem a dieta aqui, ela continua sendo hiperproteica, tá? Então, não tem como você reduzir como profilaxia, não. Porque até então está funcionando. Tá? O fígado está compensado. Quando diz que está compensado, é porque ele está direitinho. Agora está descompensado com encefalopatia, grau 3 e 4, aí teria que tirar a proteína. Certo? Porque encefalopatia é um quadro em que ele não faz ciclo da ureia. Então, se ele não faz ciclo da ureia, ele não elimina, né, esse aminoácido. Então, por isso que tem que diminuir o amônia, o grupamento amônia que está no aminoácido, que é tóxico. Certo? B, tem aqui, em pacientes com indicação cirúrgica para transplante no fígado, recomenda-se administrar uma dieta aí, né, de 1 a 1,5 de proteína. Hiperproteico, né, gente? Indica. Todo pós-cirúrgico é hiperproteico. Seja de transplante, seja qualquer cirurgia que você fizer. Fez a cirurgia, depois da cirurgia, tem que cicatrizar, tem que ser hiperproteico. Tá certo?
A proteína animal pode ser substituída por proteína vegetal e pode também fazer uso de suplementos de aminoácido de cadeia ramificada. Pode. Né? Então, a gente tem proteína de origem vegetal que tem um valor biológico aumentado. Por exemplo, soja, né? É uma proteína que, apesar de ser vegetal, você vai ver que o NPU, ou seja, a qualidade proteica é semelhante à da animal. Né? Então, pode ser substituído você fazer uma dieta hiperproteica de origem vegetal. Sim. E pode usar a cadeia ramificada? Pode. Esse aqui, a úlcera, a gente já viu. Esofagite também. Essa questão foi anulada, né? Acho que é a última, ela. Tem aqui, os cálculos biliares são mais prevalentes em dietas com alto teor de lipídios, sobretudo gordura saturada, pobre em fibras e carboidratos refinados. E aí, gente? Os cálculos biliares, olha, pedra na vesícula, são mais prevalentes em dietas com alto teor de lipídio, verdadeiro, sobretudo gordura saturada, pobre em fibras e carboidratos refinados. Aqui era para ser carboidrato complexo, né? Para ficar toda assertiva falsa, né? Para ficar verdadeiro, né? Então, por isso que foi anulado também. Tá falso isso aqui, porque seria complexo aqui, para isso aqui ficar verdadeiro. A maioria dos cálculos biliares são de fosfato de cálcio. Daí a importância de retirar leite da dieta. Precisa não. Cálculo, você ficar tirando leite da dieta, precisa não. Para pacientes com cirrose descompensada, o uso de 60% do aporte proteico diário proveniente de fontes vegetais é importante para evitar a encefalopatia hepática. Gente, não tem nada a ver. Cirrose e encefalopatia hepática são coisas distintas, tá? Uma não pode evoluir para a outra. Então, e na cirrose descompensada, a dieta é hiperproteica. Aqui, na encefalopatia hepática, a dieta, ela é hiperproteica, mas ela só é hipoproteica quando está no último estágio da vida desse paciente, assim, no caso grave, né, que ele não faz mais ciclo da ureia, ele não mais elimina amônia, que é o grau de cefalopatia 3 e 4. O uso de dieta hipoproteica na encefalopatia hepática, não, assim, pode acontecer se for do grau, né, é uma conduta que reduz o grau de encefalopatia hepática. Isso aqui só seria verdadeiro se ela colocasse, por isso que isso foi anulado, gente, porque encefalopatia hepática 3 e 4, que é hipoproteica. As outras é norma hiperproteica, no grau 1 e 2 de encefalopatia hepática. Então, totalmente nada a ver. Bom, gente, eu acho que vocês querem mais, ou tá bom? O que vocês me dizem aí, como é que tá o rendimento de vocês? Querem treinar agora o resto dos exercícios? Ou querem que eu corrija? Me digam aí. Vocês estão vivos? Ó, Ramon botou ali, foi massa. Então, tá bom, gente. Então, semana que vem, a gente conclui a resolução de exercício, tá certo? Ok, mas aí eu vou fazer um exercício específico para revisão, né? Porque aí, aquele vídeo que eu botei na quarta-feira, que eu acho que todo mundo já assistiu, ficou faltando uma parte do exercício. Aí eu tenho que concluir para concluir a revisão para a prova de vocês. Certo, people? Ok. See you next week. Vejo vocês na próxima semana. Valeu, povo. E o pessoal da residência, por exemplo, não vai dar tempo de eu corrigir. Não sei, se der semana que vem eu faço. Mas, por exemplo, o pessoal da residência tem que estudar, tem que responder as questões de sepse, nós temos aí. Tem as questões de APLV, né? Que também cai na prova de residência. Né? Então, se você, essa que está na apostila, então resolva. Se qualquer dúvida, na terça-feira a gente pode tirar, se tiver. Porque eu acho que não vai dar tempo de ver tudo, porque são muitas questões. Mas, aí, qualquer dúvida vocês falam. Tá bom, people?
Até semana que vem. See you next week. Parar de gravar. Interromper gravação.